com todo o seu esplendor. É no reino de Oxalá, aonde há paz e amor. Bom dia, pessoal. Aproveitar esse tempo aqui, estou indo para São Paulo. Vou falar um pouquinho da Quaresma, uma data que se aproxima agora depois do Carnaval. E é uma data muito controversa dentro da Umbanda, no que tange a sua aplicabilidade ou não. Vejamos. Primeiro eu vou falar um pouco da teologia da Quaresma. Depois eu vou falar um pouco sobre as casas de Umbanda no geral e as regras da tenda de Umbanda, Jurema e Tupinambá. A Quaresma em si, ela é uma data totalmente cristã e católica, nascida a partir dos 40 dias de exílio, seriam 40 dias de sofrimento de Jesus Cristo, onde houveram tentações, daí a máxima de que neste período todos os demônios estariam soltos e algo nesse sentido. Vejamos. Nós sabemos hoje, dados os nossos estudos, que os demônios citados na Bíblia nada mais são do que os próprios medos, os próprios erros, as próprias cobranças. Então trata-se de um momento de reflexão, mas essa reflexão transcende os seres encarnados. Ela também é realizada neste período entre os seres desencarnados. E de onde vem a máxima de que os demônios estão soltos, etc. Dentro da teologia espírita, se entende que no período de Quaresma, as portas, se assim pode-se dizer, das zonas umbralinas são abertas para que aqueles irmãos que assim desejarem tenham a liberdade e possibilidade de ali sair e buscar, a partir da sua vontade, a partir do seu empenho, a luz. E quando esses irmãos dali saem, muitas vezes são atraídos, seja pela atração material, seja pela atração da saudade, seja pela atração da revolta aos seus lares, ao seu seio, ao seu ciclo de amizades. Então, a partir daí, nós temos a influência muito grande neste período de Quaresma dessas entidades que não são seres demoníacos, e sim seres em busca de luz. Naturalmente, junto com eles existem os zombeteiros, os quiumbas, que se aproveitam deste período para poder buscar aquilo que eles querem, se aproveitar das pessoas, utilizar destes espíritos como canal para poder chegar nas pessoas, para poder estar junto com as pessoas de uma maneira mais canalizada, mais forte. Então a Quaresma é um momento de reflexão e de reforma íntima. É o momento em que os nossos demônios internos devem ser repensados. E é o momento em que Jesus foi enfrentar o seu medo, os seus demônios, e junto com ele os demônios da humanidade, pois era uma pessoa que veio para a Terra com essa missão. E na Umbanda, como funciona? A Umbanda, tradicionalmente falando,
não traz nenhuma codificação a respeito da quaresma. Porém, em sua história, a Umbanda, como uma religião nova, uma religião bastante atual, bastante nova, a Umbanda traz no seu início muitos pais e mães de santo de origem filosófica e teológica católica, e principalmente os terreiros mais antigos, cujos pais e mães de santo tiveram esta fundamentação familiar católica. Muitos terreiros fazem as penitências do período de quaresma católico. Porém, a Umbanda, apesar de ser uma religião cristã, não segue os mesmos dogmas da Igreja Católica. Alguns terreiros, neste período, sequer abrem suas portas. Mas ora, se a Umbanda foi nascida para praticar a caridade através da incorporação, neste período de quaresma, os nossos irmãos que buscam as nossas casas, eles não têm necessidades também? Torna-se complexo e divergente da regra básica da Umbanda se nós fecharmos as nossas portas. Porém, há tradição, e muitas casas assim o fazem, no qual eu respeito, e nós devemos respeitar completamente, pois, como eu sempre digo, cada casa tem sua regra, e se o intuito for o bem, se o intuito for praticar a caridade e ajudar o próximo, nada é errado, tudo está certo. E como funciona a tenda de Umbanda Jurema em Tupinambá? Quais os cuidados e quais as regras da nossa casa? Assim como eu citei, a tenda de Umbanda Jurema em Tupinambá é uma casa muito antiga, que traz em seu seio uma mãe de santo, feita por um padre, com fundamentação totalmente católica, que foi a madrinha Hilda, fundadora da casa, e que ao repassar o comando à madrinha Helena, lhe pede que todas as tradições sejam mantidas. Natural que muita coisa durante este período já se adaptou, já evoluiu, já está mais atual. Não que o que era feito antes era errado, mas a atualidade nos permite atualizar algumas coisas, alguns preceitos e alguns conceitos. Pois bem, no período de quaresma, a tenda de Umbanda Jurema em Tupinambá abre as suas portas, mas em virtude do cuidado e do entendimento da sua fundadora, as orixás femininas, bem como os erês, não trabalham durante este período. Pois bem, mas por qual motivo? Qual a fundamentação lógica? Apesar de, no momento da criação da regra, a fundamentação talvez não tenha sido essa, mas trazendo para a atualidade, nós entendemos que, em virtude deste campo vibracional denso, criado por conta desses irmãos em busca de luz, desses momentos de reforma íntima, desses momentos em que cada um está expulsando o seu demônio interno, e em
virtude do processo de incorporação das orixás femininas e das crianças, onde a nossa vibração, onde a vibração do médium deve estar mais baixa do que para outras entidades, entende-se que não há segurança para o médium, vez que, novamente, há muita densidade energética circundando o planeta, circundando a nós encarnados e, principalmente, dentro de uma casa espírita, onde estes irmãos, através da busca pela luz, estarão com toda a convicção. Então, por isso, a tenda de Umbanda Jurema Tupinambá, durante este período de quaresma, não trabalha com as orixás femininas nem com crianças, mas mantém todas as outras giras normais, inclusive a gira de esquerda. E por que a gira de esquerda é mantida? Porque são os irmãos que fazem o resgate destas pessoas em busca de luz. Os Exus e Pombogira não são demônios, nós sabemos muito bem disso. São seres de muita luz que trabalham e transitam livremente dentre essas zonas densas, principalmente a Terra. E a partir daí, nós, Jurema e Tupinambá, fazemos normalmente a gira de esquerda. Só não trabalhamos, como eu falei, com os orixás femininos e herês por conta da segurança. E quais os preceitos que devem ser seguidos durante o período de quaresma? Eu vou usar uma expressão popular que todo cuidado deve ser pouco. E é uma expressão muito aplicável a este período e a este momento, porque, novamente, como falei, como citei, é um período de densidade energética muito grande, é um período de assédio espiritual muito grande, é um período em que estes irmãos estão buscando luz, estes irmãos estão buscando acalento, e nós, como médiuns, estamos abertos a isso, estamos abertos a esta energia, estamos abertos a receber estes irmãos e, em virtude de qualquer erro, em virtude de qualquer descuidado, absorver aquela energia e assim ficar mal, como nós costumamos dizer. Então, o que deve ser feito neste período, assim como em todos os outros, mas em especial no período da quaresma, é se manter em alta, é se manter em vibração positiva e com os seus preceitos muito bem firmados. Eu costumo dizer que no período da quaresma é o período em que as velas de firmeza, utilizando da magia das velas, utilizando da magia do fogo, que as velas de firmeza de anjo de guarda e de orixás de cabeça são mais importantes do que em qualquer período. Aquela chama, ela nunca poderá ser apagada e não deve ser apagada, principalmente durante esse período, pois há necessidade de proteção. Quem usa quartinha, por exemplo, nesse período é aconselhável inclusive não abrir a quartinha. As guias devem ser muito bem limpas a cada gira. E nós devemos nos proteger com os banhos de defesa, com os banhos de descarrego, com os banhos de sal, com os banhos principalmente de neutralização energética, que é o banho negativo, positivo. E se alguém assim quiser, eu posso explicar como funciona esse banho.
Então, meus irmãos, é um período natural para a Umbanda, sem muita fundamentação divergente ao normal, porém que demanda atenção especial, que demanda segurança especial, que demanda introspecção, que demanda avaliação crítica, reforma. Então a ideia deste vídeo era esclarecer um pouco. Algumas pessoas me questionaram um pouco sobre o período de Quaresma, sobre como se comportar, o que fazer, como a casa entende o período da Quaresma. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês. Eu estou indo para São Paulo a trabalho, mas eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês. Aproveitei o momento aqui, seria um momento perdido, para otimizar e conseguir fazer esse vídeo, porque em outro momento talvez eu não conseguisse. Muito axé a todos, muita paz a todos, que Oxalá abençoe a todos. Com todo